começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, véspera do começo da semana 15 da NFL, para comentar um pouquinho sobre o time de Buffalo. Afinal, os Bills estão vivendo um mau momento e a gente então vem aqui conversar um pouquinho sobre esse período turbulento lá em Buffalo, certo, gente? Antes disso, já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas, certo? Vamos que vamos então conversar um pouquinho sobre o futebol americano, porque o time de Buffalo está sofrendo bastante. Desde que entrou em novembro até o último jogo, o Buffalo Bills tem 2 vitórias e 4 derrotas, né? Perdeu para os Jaguars naquele jogo totalmente inesperado no dia 7 de novembro, perdeu para Tampa na semana passada no overtime, quase conseguiu virar, mas acabou sendo derrotado, perdeu para os Patriots em casa, um New England que passou 3 vezes a bola, correu 45 vezes, e o time de Buffalo não conseguiu vencer aquela partida, falhou bastante na red zone, e vem amargurando vitórias que machucam, né? O time entrou como seed 2 em novembro, hoje é seed 7, entrou como líder de divisão e hoje os Patriots talvez pronto para ser campeão da AFC East nessa temporada, e hoje Miami está um jogo atrás de roubar a segunda posição do Buffalo dentro da divisão. Então os Bills vêm decepcionando nessa segunda metade da temporada e tem os motivos, né? O primeiro motivo é as trincheiras. A linha ofensiva do Buffalo Bills não é uma boa linha, vem sofrendo bastante para proteger o Josh Allen, tem 14 sacks nesse período de 2-4, é um cara que tem jogos aí que foi sacado 4 vezes, como contra Buffalo, 3 vezes contra Tampa, é um time que comete muitos turnovers também, jogos com 4 turnovers, jogo com 3 turnovers, jogo com 2 turnovers, e aí fica complicado tu querer vencer a partida quando tu não consegue manter a posse, né? E aí então tu pega o exemplo mais clássico, foi contra o Indianapolis Colts, aquele jogo que o Jonathan Taylor detonou, correu até o amanhã e praticamente venceu o jogo sozinho, doutrinando. Foi um jogo de 4 turnovers dos Bills. Então esses erros que vêm primeiramente da trincheira faz o Josh Allen, que está sobrecarregado passando a bola, sofreu muito para conseguir vencer alguns jogos, né? Tem jogo de 47 passes, tem jogo de 54 passes, jogo com 30, 35 passes, né? Nesse período, o mínimo de passes tentados em uma partida foi 28, que aconteceu 2 vezes, e só 2 vezes desses 6 jogos o Josh Allen passou para menos de 30 passes. Isso é muito preocupante, porque o jogo terrestre não engrena, não ajuda muito bem e teria capacidade para isso. Contra Tampa, por exemplo, foi a primeira vez no século que um time na NFL não correu com seus running backs no primeiro tempo. Isso é muito preocupante, porque o Buffalo Bills, nesse período, vem se tornando um time unidimensional. Quando tu é um time unidimensional, é muito mais fácil tu conseguir parar o ataque adversário, porque tu sabe que o time vai ou passar ou correr. No caso do Buffalo Bills, tende para o passe. Foi assim que os Patriots estavam prevenidos. Um time que envergou, mas não quebrou. Viu 2 vezes o Buffalo Bills chegar na red zone no quarto período. E aí então numa foi parado numa 4th down e na outra teve um field goal errado, um field goal de 33 jardas. Não era um chute fácil por causa do vento do tempo, mas o fato é que errou. E os Patriots souberam capitalizar em cima de uma defesa também que vem sofrendo por jogo terrestre, né? Foi claramente trucidada pelo Jonathan Taylor. Foi uma defesa que sofreu para mais de 200 jardas contra os Patriots, que só corriam e sabia que ia vir corrida e mesmo assim continuava a correr e conseguia correr. E sofreu muito no primeiro tempo para Tampa, né? O segundo tempo contra os Bucks mostra uma força que os Bills deveriam ser desde a semana 1 de forma constante. Um time que ameaçou correr com seus running backs e incrivelmente deu certo, né? Quem diria? Conseguiu punir um pouco o time de Tampa por causa disso. O jogo aéreo fluiu mais, o Josh Allen fez um ótimo segundo tempo e aquilo mostrou o melhor do Buffalo Bills. Um time que deveria ser assim semana a semana, desde a Week 1 até hoje. Não é por causa dessas inconstâncias. As trincheiras não são tão boas, o jogo aéreo é sobrecarregado porque o jogo terrestre não é tão utilizado, se tornando um time unidimensional e que acaba dando chance, imagem para os adversários conseguirem vencer o Buffalo. Bills é um time que claramente, cara, depois do ano passado, que foi pra final de conferência, a expectativa era pra ir longe. Sinceramente, eu postei no Super Bowl e vou errar bonito esse ano, ao que tudo indica. Só que o time regrediu porque não tem uma OL, o Josh Allen não está jogando o que estava jogando no passado,
Não é só culpa dele, longe de ser só culpa dele, mas o fato é que ele não está entregando o quanto ele entregava ano passado. Está sendo um cara muito inconstante, sofrendo muito para pressão, tomando alguns errinhos que a gente não viu o Josh Allen tomar ano passado. A interceptação no finalzinho do primeiro tempo contra os Bucks evidencia isso, veio a pressão, ele fica afobado, tenta se livrar da bola, joga ela pra cima, pra qualquer lado e acaba sendo interceptado num passe que não era pra acontecer, aceita o sec ou se livra da bola, não tenta completar o passe naquela situação. Esses erros vêm acontecendo pro Josh Allen e aí soma com uma defesa que vem sofrendo, que já perdeu jogadores por lesão, né? Por exemplo, o Tre'Davious White, um dos melhores CBs da liga, lesionado. É uma defesa que sofre para parar o jogo terrestre. É um box que consegue pressionar o QB adversário, mas mesmo assim acaba sofrendo contra o jogo terrestre. E aí então vem mais e mais problemas. O coach staff também não está fazendo um ótimo trabalho. Sean McDermott é um bom head coach, mas tem algumas coisas a ser questionáveis. Por exemplo, montagem de elenco é uma delas. O game plan é uma delas. Porque os Bills não correm mais com a bola, tem que tentar correr com a bola. Não é o melhor jogo terrestre da NFL? Não é. Mas tu tem que tentar. Tu não pode ser unidimensional. É muito mais fácil tu perder um jogo quando tu só faz uma coisa na NFL. E é o que vem acontecendo com o time de Buffalo. Os Bills têm mais talento para ter uma campanha de 7-6 apenas. É um time que é para ser campeão de divisão, para ir para um UFC Championship Game e ir para um Super Bowl. Tem talento de time campeão, tem um QB para isso, tem uma defesa boa suficientemente para isso, tem um ataque terrestre que pode ter mais do que vem dentro, não para ser o melhor da NFL, mas para dar um suporte para o Josh Allen, que é claramente a força dessa franquia. E não vem sendo aproveitado nada disso. É um time unidimensional, que sofre com pressão, que comete muitos turnovers e que nos últimos tempos vem sofrendo por causa de muitos erros que viram uma bola de neve e resultam num recorde de 2-4, derrota por uns Jaguars que é extremamente infeliz em 2021, para não dizer outras coisas sobre o Urban Meyer lá em Jacksonville, e ver os Patriots dominando a divisão, jogando muito bem e fazendo o Buffalo Bills, quem sabe, ter que ir para Red Card. E se bobear, não acho que vai acontecer, mas se bobear, pode ficar fora de playoffs. Então os Bills sabem os erros e tem que consertar. Algumas coisas tu pode consertar, o gameplay é uma delas. O talento da linha ofensiva, isso só na off-season via draft e via free agency, porque é o material humano que tem. E aí então o Sean McDermott vai ter que fazer um trabalho um pouquinho melhor para conseguir mascarar esses erros dos Bills nas próximas semanas até o final da temporada. Certo, gente? Esse foi o vídeo. Quero saber, concorda com a análise dos Bills, que é um time de muitos erros, que tem algumas coisas a melhorar, mas que tem algumas falhas mais profundas? Ou acha que é só uma fase que o time já vai voltar a detonar? Comenta aqui embaixo, vamos junto fazer uma bela discussão. Lembrando de espalhar esse vídeo por aí, ajude a gente a chegar a mais e mais pessoas. Certo, gente? Enfim, tamo junto, valeu, tchau, tchau.